Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Anteriormente, nós falamos da introduçãozinha da água no geral, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os rios. Os rios, eles são importantíssimos para a sociedade. Por quê? Além de ser fonte de fornecimento de água, ele também é fonte de alimento, tá? De onde muitos ribeirinhos tiram os peixes que ele fazem parte da sua alimentação. Além disso, ele ainda destaca que os rios possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação, a irrigação de áreas agrícolas, além de servirem para o lazer. Olha quanta utilidade os rios têm na vida do ser humano. E depois, ele vem falando da questão de onde que se originam as águas que vêm dos rios. Existem duas fontes de água dos rios. Os rios podem ser de fonte pluvial, que seja pela quantidade de chuvas, pelas águas da chuva, que vão ser absorvidas pelo solo e depois vão sair nas minas, ou que são a maioria dos rios são formados dessa forma, ou eles podem ser de regime nival, tá? Que daí no caso seria os rios que são formados pelo derretimento das geleiras. O nosso território, a maioria dos rios, eles são formados a partir de nascentes, a não ser o rio Amazonas, que começa lá na Cordilheira dos Andes, que tem um pouco de água das geleiras, né? Então até fala aqui, que nasce do derretimento dos Andes peruanos, o rio Amazonas. O restante é tudo de água que vai brotando da terra, tá? E depois ele vem falando do curso e volume de água dos rios. O curso do rio é o local por onde ele passa, tá? Então o rio ele vai começar nas nascentes e vai terminar na foz. Existem dois tipos de foz. A foz em estuário, que é aquela uma que a foz tem a mesma grossura do rio, e a foz em delta, que é igualzinho essa que está aqui, tá? Por que chama foz em delta? Porque parece com a letra grega o delta, tá? O regime do rio, a gente pode falar que o rio está no seu período de vazante. É o período que o rio está menor. Ou o período da jusante, que é o período que o rio está mais cheio, tá? Os rios também, eles podem ser classificados, depois eu vou passar esse resuminho para vocês. Os rios podem ser classificados em perenes e intermitentes. O que são rios perenes? Aqueles que nunca secam. E o que são rios intermitentes? São aqueles rios que secam no período da seca, tá? Depois ele vem falando aqui que um conjunto de rios, né? Eu tenho um rio principal e os seus afluentes, que são aqueles que desaguam no rio principal, formam uma bacia hidrográfica, Como que eu descubro qual é o lado do rio? Porque como que ele está falando margem direita e margem esquerda? Você fica de costa para o lado da nascente, vai ver, se eu ficar de costa aqui, virado de frente para a foz, eu vou ter a direita para o lado de cá e a esquerda para o lado de cá, tá? E os rios, eles podem ser rios de corredeiras, como são os rios de Planalto, ou rios caudalosos, que são os rios de planície, tá? E esses rios, os rios de Planalto são muito utilizados para a produção de energia elétrica, enquanto os rios de planície são muito utilizados para a navegação, tá? E depois, para encerrar aqui o nosso conteúdo de hoje, nós já vamos falar sobre as águas subterrâneas. As águas subterrâneas são as águas que são absorvidas, né? As águas da chuva que são absorvidas pelo solo e acabam ficando acumuladas dentro da superfície terrestre. E essa água subterrânea, ela pode ser encontrada de duas maneiras. Ou ela está num lençol freático, ou ela está num lençol artesiano. O lençol freático, ele está mais próximo da superfície da Terra. E é esse lençol freático que faz surgir as minas, tá? E o lençol artesiano, ele está um pouco mais
profundo, geralmente abaixo das rochas. Olha aqui para vocês verem no desenho aqui que ele destaca, ó. Ele fala dessa camada argilosa que tem aqui, né, nessa camada, e depois ele destaca o lençol freático. Olha ali para você ver, é até fácil de captar. Ele fez um poço aqui, ó, tá? E depois embaixo dessas outras rochas aqui, ó, uma camada de rocha impermeável, e daí eu tenho o lençol artesiano. O lençol artesiano é mais difícil de ser alcançado, tá? Geralmente a água que a gente consome, ela vem do lençol freático. Mas em algumas regiões que não tem minas, porque é muito seco e eles têm que fazer os poços, eles têm que ir até o lençol artesiano, porque naquela região não tem lençol freático, tá? Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Vocês já ouviram falar com relação a mina secou. Por que a mina secou? Diminuiu a quantidade de chuva ou então cortaram a vegetação daquela região e a absorção de água passou a ser menor. Vai chegar uma determinada hora que a mina vai parar de soltar água, é onde a gente fala que a mina secou, tá? Então, nós já vimos antes, lá na matéria anterior, os mares e os oceanos. Agora a gente já falou um pouquinho sobre os rios e também sobre as águas subterrâneas. Eu vou fazer aqui na lousa um resuminho com relação às principais partes dos rios e depois vocês vão copiar no caderno de vocês, porque aqui, ó, quando ele fala dos rios, tem vários tópicos que ele não destaca. Por exemplo, o meio do rio aqui é chamado de leito. Quando o rio faz uma curva, que ele quase encontra um lado com o outro, a gente chama de meandro, tá? E isso não traz aqui esses detalhes, ele não fala aqui no livro de vocês. Então eu vou fazer aqui na lousa e vou mandar uma foto para vocês copiarem, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato.